Depois do intervalo, você vai conferir os conteúdos criados pelos acadêmicos. A gente volta já. Ao longo dos 20 anos, vários conteúdos foram criados, como o Videverso, Eu Jornalista, Rádio Corredor e Quinta Frequência. Na minha época da faculdade, a gente tinha um jornal que era um suplemento do Norte, que é um jornal de circulação aqui municipal, né, e regional. E aí, a professora Ana Gabriela era coordenadora na época, nossa professora de redação jornalística, reportagem, e aí ela me chamou para escrever algumas matérias. Eu escrevi várias matérias dentro desse jornal, né, para esse jornal, mas teve uma em específico, eu até trouxe o exemplar aqui. Essa matéria de capa foi escrita por mim, só que na verdade ela não foi escrita com o intuito de vir para o Videverso. Eu trabalhava, fazia estágio em um outro jornal aqui da cidade e eu tinha feito uma série de reportagens, 5 dias, sobre violência contra a mulher. A Ana Gabriela leu, tinha gostado muito da série de reportagens, e aí ela me chamou para fazer, na verdade, um compilado de todas essas reportagens em uma grande reportagem só. Então eu peguei os fatos que eu mais gostei, que mais me chamou a atenção, e fiz uma grande reportagem que foi essa que saiu na capa desse exemplar aqui específico. E eu tenho muito carinho por esse jornal, por essa edição aqui em especial, porque foi uma edição que saiu durante a Semana da Comunicação, que o Caco Barcelos esteve aqui em Montes Claros. E eu fiquei extremamente feliz porque o Caco Barcelos recebeu esse jornal, leu a minha matéria e elogiou, falou: nossa, gostei muito, você, que na hora que eu fui conhecê-la, a Ana Gabriela falou: essa daqui que a aluna que fez a matéria, e ele me elogiou. Eu fiquei extremamente feliz. Imagina, uma aluna acadêmica ali do lado de um ídolo do jornalismo, que é isso que o Caco Barcelos é para todos nós, ser elogiada, né? Então foi excelente. O Videverso, ele não só para mim, mas para todos os alunos que tiveram a oportunidade de escrever, foi extremamente positivo e muito gratificante, porque quando a gente entra no curso de jornalismo, nosso principal sonho é ver a nossa matéria, né, num veículo, né, publicada em alguma coisa. E imagina, quando você pega um jornal palpável e você vê ali que você escreveu, ainda vê lá sua assinaturazinha, é extremamente gratificante, né? Então, assim, o Videverso foi realmente muito especial, não só para mim, mas para todos os alunos que tiveram a oportunidade de escrever para o Videverso, né, trabalhar como estagiário, como monitor e por aí vai. Então o Videverso, ele acabou indo para outra plataforma, que é a internet. E ele foi para a internet totalmente modificado, né? Ele não foi como um jornal, mas ele foi como um site, né? Foi como um portal. Esse portal, ele foi idealizado pela professora Andréia, né, na disciplina de notícia. Ela teve essa ideia de fazer esse site junto com os alunos na época. E aí houve uma votação, uma movimentação muito legal aqui nos corredores da faculdade para poder definir o nome. E aí foi o Eu Jornalista. Eu participei da equipe do Eu Jornalista desde o início. Então, quando nós fizemos a estruturação de como que o jornalista seria, qual que seria a proposta dele, o que ele ia focar, para que ele ia servir, eu estava ali junto. Então, assim, eu pude perceber como que um site de notícias, como que um portal de comunicação iria funcionar. Então, assim, foi muito proveitoso e, ao mesmo tempo, eu pude pegar essa informação na prática. Diferentemente dos outros colegas que entraram depois, ou só participaram de algumas reportagens do Eu Jornalista, ou então tiveram seus trabalhos publicados, eu estava na equipe que ajudou, de certa forma, a criar o site. Então, o Eu Jornalista, para mim, ele é um marco, porque eu estava, se não me engano, no primeiro ou segundo período do curso, e eu já tinha esse contato de verdade com o mercado de trabalho, apesar de não estar no mercado de trabalho de fato. Mas eu já estava dentro de um veículo que ele estava sendo moldado
ao que o público estava buscando lá fora. Então, eu inclusive tenho até hoje o meu crachá que eu usava quando eu ia fazer as reportagens, quando eu saía para fazer entrevista. Porque eu tenho a plena consciência de que o Eu Jornalista foi um período muito importante para mim dentro da faculdade. Através dele, eu fiz diversas entrevistas, fiz quadros, nós criamos coisas com o Eu Jornalista. Ele foi um pontapé inicial. Através do jornalista, novos programas começaram a ser criados. Dentro do EJ, nós tivemos ideias para fazer outras coisas. Isso aqui não funciona, vamos tirar. Isso aqui não é mais legal, vamos fazer outra coisa. Vamos criar um canal no YouTube, vamos fazer uma coisa diferente. Então, assim, o Eu Jornalista é hoje o que ele é, porque nós fomos vendo que essas plataformas precisavam ser adaptadas. Então, foi ao longo desse processo todo que eu entendi que fazer parte dessa equipe desde o início, entender como é que ele funciona, e hoje eu trabalho num local que eu consigo absorvi tudo que eu aprendi, consigo aplicar, é de extrema importância. Por isso que eu guardo até hoje o meu crachá como uma recordação, porque foi um período de extrema importância para mim. É um período que eu vou levar para sempre. Ter projeto como o Rádio Corredor, o jornal Quinta Frequência dentro de uma universidade, acredito ser fundamental para uma aproximação do aluno com aquilo que ele vai enfrentar lá fora. No mercado de trabalho você vai ter oportunidades de lidar aí com situações como a Rádio Corredor, por exemplo, de uma entrevista que fez parte do nosso trabalho na Rádio Corredor. Isso você vai fazer no rádio comercial. As entrevistas para o jornal Quinta Frequência, as sonoras, isso vai fazer também parte da sua vida profissional. Por isso que é muito importante desenvolver projetos dessa natureza dentro da faculdade, porque aqui, dentro da academia, a gente já vai ter o contato direto com aquilo que a gente vai encarar no mercado de trabalho. Essa disciplina, para mim particularmente, por já estar inserido nesse mercado há muito tempo como trabalho profissional, eu sou radialista há alguns anos, para mim representou a questão da coletividade, trabalhar em grupo e também aquela parte teórica, onde você tinha que fazer uma pauta, cabeças de matéria. Isso foi um aprendizado especial, que no dia a dia, no rádio comercial, até por falta de tempo, você acaba deixando de lado isso. Acredito que foi um aprendizado muito bom nesse sentido teórico, de aprender mesmo que existe uma pauta para o rádio, como existe para o telejornal de TV, e eu consegui assimilar muita coisa. Foi um aprendizado muito importante dentro da academia, esse trabalho na Rádio Corredor. A Semana da Comunicação foi um evento organizado e promovido por acadêmicos para trazer uma discussão para profissionais e estudantes. A Semana da Comunicação para o acadêmico do curso de jornalismo é um evento tão importante porque permite a ele a oportunidade de se expressar. É uma forma em que o estudante pode colocar em prática um pouco daquilo que ele aprende na teoria. Além disso, por que ele coloca em prática o que ele aprende na teoria? Porque ele aprende a organizar todo um evento, um workshop, onde são recebidos nomes importantes da área da comunicação, da área do jornalismo, que vêm à faculdade para falar para os acadêmicos. E os acadêmicos, eles têm que colocar em prática, né, a sua persuasão, a linguagem, a fotografia, né, a filmagem, as redes sociais hoje em dia. Então, é uma maneira em que o estudante tem para poder realmente mostrar o que ele já aprendeu. A Semana da Comunicação para a Faculdade de Jornalismo é um evento grandioso, seja ele qual seja, né? Da primeira até a última que está se realizando. Eu acho que é um momento assim muito rico, onde nós, aprendizes de jornalismo, podemos exercer e ver o complexo mundo, né, da notícia que envolve nossa profissão. A 7ª Semana da Comunicação, ela foi pensada, né, por uma turma anterior, que nos passou um projeto, né, e foi muito interessante porque na hora que a gente recebeu o projeto, a gente sabia que ela não seria daquele jeito, ela teria um outro jeito. Nós vivíamos naquela época a discussão do diploma,
se era necessário, se não era e tal. Então, o tema dela, né, foi formar para informar. E tinha um diploma, né? E essa questão perpassava por todas as palestras e tudo que a gente trouxe, né? Para a gente, enquanto estudante, foi muito importante porque muitos estavam aqui e não tinham assim, essa visão do que fazer após sair da faculdade. Quando a gente tratou do tema do jornalismo esportivo dentro da Semana da Comunicação, a gente viu que teria um campo muito grande. Até mesmo porque, não somente a nível nacional, a gente tinha aqui em Montes Claros também times de futebol, nós temos aqui um handebol muito forte, a gente tem aí alguns esportes que ficam meio escondidos, por exemplo o tênis, temos também aqui jiu-jitsu, estava assim, em ascensão também o MMA, então assim, a gente percebeu que tínhamos potencial para trabalhar nesse assunto. Então, foi muito importante a Semana da Comunicação, porque abriu um leque que até então era pouco explorado, até mesmo dentro da faculdade. Pois é, como eu te disse, não foi tão simples organizar a Sexta Semana da Comunicação, porque além das dificuldades que tivemos com relação a conseguir patrocínio, tudo isso, um dos principais palestrantes, que era o Caco Barcelos, já estava tudo fechado com ele. Primeiro que o cachê dele estava muito alto, mas a gente chorou, e nós conseguimos negociar um preço compatível para aquele momento, né? E aí a gente ficou muito feliz por ter conseguido isso. Um evento desse nível, ele custa caro. Então, toda a nossa programação era baseada numa programação financeira que não daria prejuízo, mas não daria lucro. Nós empatamos, porque logo depois disso nós fizemos uma grande confraternização. E aí eu juntei com um evento que eu fazia na cidade, que era o Arroz com Piqui. Então o 7º Arroz com Piqui da Feli foi um momento de confraternização de todo o pessoal que participou da Semana da Comunicação. Então nós fomos juntando tudo, o útil ao agradável, entende? Então ficou rico, porque a gente aprendeu, a gente programou, a gente executou. A gente viveu um momento muito rico de informação, de troca, mas a gente confraternizou também, né? Então, ficou elas por elas. Então, nós fizemos a 9ª Semana da Comunicação e nós tivemos algumas dificuldades em relação a ganhar recursos, né? Buscar esses recursos para financiar essa Semana da Comunicação. Mas a gente trabalhou um pouco no sentido de ver as possibilidades que estavam a vir. Por exemplo, a gente estava prestes a fazer aí no Brasil, né? O Brasil estava chegando aí a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. Então nós buscamos focar na Semana da Comunicação, tratar temas que falassem mais de esporte, porque seria, vamos dizer assim, nós estávamos saindo da faculdade, era para alimentar um pouco mais os alunos, né? Esses estudantes, essas focas do jornalismo, para buscar um pouquinho mais, se adaptar e se qualificarem no mundo esportivo. Por isso que nós escolhemos mais esse tema. É um grande aprendizado para a vida, né? O Guimarães Rosa tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala no livro Grande Sertão Veredas, que o real da vida não está nem na saída e nem na chegada, mas na travessia. Ou seja, a travessia que a gente enfrentou para promover e realizar a Semana da Comunicação foi algo que, assim, eu sinceramente eu chego a ficar arrepiada quando eu me lembro, sabe? É emocionante, é muito gratificante. Então, assim, é um aprendizado de você parar um pouco, toda aquela euforia de sala de aula, aquela correria, e se dedicar a um projeto. E você ver aquele projeto sair, o resultado é que justificou tudo. Todas as noites sem dormir, a correria, a pechinchar patrocínio, aquilo outro. Brigas também, né? Porque faz parte, discutir com um colega, tudo isso. E você vê o produto final. Então, a grande lição é essa mesmo, sabe? É você acreditar naquilo que você quer fazer, apostar, e ir lá e fazer. E ter a coragem de enfrentar e saber que você vai dar conta. Na disciplina de telejornalismo, os acadêmicos produzem um telejornal que é transmitido ao vivo em circuito fechado de TV que funciona como um laboratório, no qual são abordadas várias habilidades do profissional na TV, que vão desde a produção até a apresentação.
No início, a ideia de criar um telejornal produzido pelos acadêmicos veio por conta da necessidade que eu sentia de haver uma prática dentro da disciplina. Então a gente tinha conteúdo teórico na disciplina, mas eu sentia a necessidade de ter uma prática. E aí a prática, a produção das matérias já era uma forma de se praticar aquilo que se vê dentro de sala. Mas eu sentia a necessidade também, com a demanda, com a conversa com os alunos, de ter uma forma de praticar a parte de apresentação também e outras partes de um telejornal. E aí foi que surgiu a ideia de criar um telejornal que fosse transmitido em circuito fechado, aqui dentro do pátio do campus, dentro do campus, né? E que os alunos executassem esse telejornal. Tanto a parte das matérias, como a parte da apresentação, a parte técnica, né, de direção de TV, operação de videotape, entre outras partes que os alunos executam. Eu não lembro exatamente em qual período nós estudamos telejornalismo, mas tudo que chegasse para a gente naquele momento ali no que diz respeito à televisão seria uma novidade. E não foi diferente quando o professor Wendel, recém-chegado na cidade, também propôs para a gente fazer um jornal ao vivo durante um intervalo, né, da faculdade, e que a gente tivesse que fazer toda a estrutura de um jornal, desde as reportagens, a edição, a produção do jornal, a apresentação. E a gente recebeu isso com muito ânimo, com muita vontade de fazer acontecer, e principalmente por ser o primeiro. A gente ficou muito animado em saber que ali começaria a história de mais uma peça dentro da faculdade de jornalismo e que iria se prolongar aí para outros períodos. A princípio, o telejornal chamava-se Cresci Agora, por conta do nome que a instituição tinha, que era Cresci, né? Centro Regional de Estudos em Ciências Humanas, alguma coisa assim. Então, o telejornal chamava-se Cresci Agora, e depois, com a evolução do nome da instituição para FUNORTE, realmente, a gente mudou o nome para Campus Notícias. Os dois nomes, né, foram escolhidos pelos alunos da época. Foi votação, e aí o nome foi escolhido por alunos da época. Então, o nome do jornal foi uma curiosidade, porque na hora que se pensou em fazer um jornal, nós tínhamos que escolher um nome. Que nome dá para esse jornal? E eu lembro que eu sempre fui muito brincalhão, assim, e um tino rápido, assim, para essas piadas toscas, sabe? E no momento lá eu levantei e falei, ai gente, Cresci Agora. Aí o pessoal, tipo assim, como é que é isso? Que nome é esse? Cresci Agora, mas Cresci era porque eu não sei se ainda é a sigla ainda da instituição, mas nós tínhamos o Cresci, né, que é o centro, e não vou lembrar a sigla. E aí eu fiz essa brincadeira e acabou que os colegas olharam assim, olha, não é que isso aí dá jogo e tal. Não lembro se surgiram outros nomes, mas logo aceitaram esse. Eu sabia que logo ia ser mudado, porque eu também fiz isso numa brincadeira e era esquisito Cresci Agora, mas acabou ficando, pelo menos nos primeiros anos assim, do jornal. Eu acho que todos nós que entramos aqui no curso de jornalismo, já entramos com a expectativa de um dia poder ser um dos escolhidos, né? Foi assim comigo, quando eu entrei e vi vários quadros dos ex-acadêmicos ali na parede. Esse foi o meu desejo. Será que um dia eu posso chegar lá e ser um apresentador? Então é um longo processo, e até chegar à escolha do apresentador foi muito difícil, porque na nossa sala, por exemplo, tem muitas pessoas boas, e eu acredito que representar a turma naquele momento foi muito importante. E o processo de preparação, ele é muito longo, né? Porque nós passamos por vários testes de câmera, de produção de reportagens, até chegar definitivamente na escolha do professor para os apresentadores. Olha, foi uma experiência que eu repetiria. Serviu realmente como experiência para a gente saber como lidar na frente da câmera, né? Aqui na faculdade, a gente tem aquele conforto de saber assim, ó, tô na faculdade, esse é o momento para mim fazer, se tiver que errar, o momento é agora. Porque por mais que quando você vai lá para fora, você pode acontecer de você cometer um equívoco ou outro, mas aquilo ali vai ficar para todo mundo que está assistindo. E já que na faculdade, você tem aquela coisa assim de poder aprender se você tropeçar numa coisa ou outra. Sem dúvidas é um trabalho coletivo. Eu acho que essa é a primeira impressão que as pessoas têm que ter, porque o Campus Notícias ele só funciona
Ele só dá certo porque existe uma equipe imensa por trás das câmeras, né? A gente costuma dizer nos bastidores. Às vezes aparece só os dois apresentadores ali reproduzindo o trabalho de muitos outros colegas que estão por trás. E eu volto a dizer, nós temos ali uma equipe responsável pelo TP, nós temos uma equipe responsável pela assessoria do Campus Notícias, que realiza a divulgação do campus, e nós temos diversos outros colegas que fazem esse papel por detrás das câmeras. Então, assim, o resultado final não é só dos apresentadores, o resultado final é o trabalho coletivo de uma grande equipe, a começar pelo professor, que nos orienta, nos acompanha do início ao fim. Ver o Jornal no Ar é, assim, para mim, muito especial, porque ver o trabalho, né, o trabalho daquele semestre, combinando ali numa atividade bacana, numa atividade que os alunos gostam de fazer. Eu percebo a satisfação dos alunos ao fazer esse trabalho, ao executar esse trabalho, e a minha satisfação não é menor, é tão grande quanto a deles, e eu vejo que eu me realizo realmente quando eu tenho aquele esforço do semestre inteiro, o esforço para a montagem do equipamento, o esforço para tudo dar certinho, e ao final, quando aquilo dá certo, é realmente emocionante. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito da disciplina de telejornalismo, por conta também desse trabalho que a gente executa nesse semestre.